Olá, meus queridos, um bom dia a todos. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Megal. Mais um vídeo aí pra nós. E eu quero trazer um pequeno estudo, né? Na verdade, do Wikipedia sobre a Ucrânia, né? Quem é a Ucrânia, não é? É interessante. Eu vou postar pra vocês lá no Telegram um vídeo muito importante explicando para vocês a origem dos povos ucranianos, os russos. E inclusive há uma disputa, né, entre Kiev, entre os ucranianos e os russos, de que na verdade o verdadeiro povo russo surgiu em Kiev. São os russos de Kiev, né? Porque Kiev na Ucrânia é a primeira e a mais antiga capital do povo russo. E ali, há muito tempo atrás, estavam os eslavos, né? E haviam muitas províncias, havia muitos grupos de eslavos e eles brigavam entre si. Havia muitos conflitos, muito desentendimento, eles eram desunidos e chegaram, né, a um consenso de que, olha, nós precisamos de que algum povo de fora, algum outro império, algum outro reino venha, nos domine e traga sobre nós a paz e a unidade. E aí veio os vikings da Finlândia, na região da Finlândia, os vikings vieram, dominaram o país, que foi o rei Ross, né? Ali, Ross, aí você vai entender bem, aí também uma das profecias. E aí você vê que ali em Kiev surgiu, né? Região também na antiguidade, onde, olha só, a região da Ucrânia, acredita-se, há 4.000 anos é o lar da domesticação do cavalo e da família de línguas indo-europeias. Na Idade Média, a nação se tornou um polo da cultura dos eslavos do leste, conhecido como a poderosa Rússia de Kiev. Após a sua fragmentação no século XIII, a Ucrânia foi invadida, governada e dividida por uma variedade de povos. Uma república cosaca surgiu e prosperou durante os séculos XVII e XVIII, mas a nação permaneceu dividida até a sua consolidação em uma república soviética no século XX e tornou-se um Estado-nação independente apenas em 1991. A Ucrânia é considerada o celeiro da Europa devido à fertilidade de sua terra. Sim, a Ucrânia é muito fértil, tem muitas terras aráveis, agricultáveis. Em 2011, o país era o terceiro maior exportador de grãos do mundo, com uma safra muito acima da média. A Ucrânia é uma das 10 regiões mais atraentes para a compra de terras agrícolas no mundo. Além disso, tem um setor de manufatura bem desenvolvido, especialmente na área de aeronáutica e de equipamentos industriais. O país é um estado unitário composto por 24 oblastes, que são províncias, e uma república autônoma, a Crimeia. Essa região da Crimeia já, né, e duas cidades com estatuto especial, Kiev, que é a cidade maior, a capital, e a maior cidade né, e Sebastopol, que abriga a frota do Mar Negro da Rússia sob um contrato de leasing. A Ucrânia é uma república sob um sistema semipresidencial com separação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Os três varas aí, né? Hoje, se consolidaria a Ucrânia realmente for para a OTAN, né, é o segundo maior exército da Europa depois da Rússia. Né? A Rússia é o maior e depois o segundo maior exército é o da Ucrânia. O país é lar de 42 milhões de pessoas. 77,8% são ucranianos étnicos, com uma minoria de russos, 17%, e também há bielorrussos e romenos. A religião dominante é o cristianismo ortodoxo oriental, justamente porque eles fizeram parte por um bom tempo da União Soviética. E a Rússia, ela é herdeira do que eles chamam de o Terceiro Império Romano, que é o Império Romano Bizantino, né? E ali, quando uma das nobres, quando houve as batalhas, as invasões da Ásia para essas regiões, né? Quando surgiu o Império Otomano na Turquia, né, comandado pela Turquia, por Istambul. Até então era Constantinopla. Então ela se casara com um do rei que estava ali no Império Russo, né, que era
o Vladimir. E então, daí que hoje o atual Vladimir Putin herda este nome, né? Porque ele se diz, né, mesmo, ele se autodenomina e reconhece como de uma linhagem assim, milenar de imperadores do antigo herdeiro do Terceiro Império Romano, que é o Império Bizantino. Inclusive, a religião cristã na Rússia é muito forte, muito poderosa, tá? É a religião cristã ortodoxa. E assim, a religião e o Estado é muito, mas muito fortes e intrínsecos, unidos. Tanto que a Rússia não aceita nenhuma outra religião, tá? E esse cristianismo é puramente de lá, porque eles acreditam que realmente por eles serem esses herdeiros desse império, não é? A Rússia ela tem a mentalidade diferente de tudo no mundo. A Rússia não quer ser vista como europeu, a Rússia não quer ser vistos como do Oriente Médio, não querem ser vistas como asiáticos, nem africanos, nada. A Rússia quer ser considerado o povo russo. Eles são os russos, né? A origem aí da linhagem aperfeiçoada, né? Os eslavos e vikings. E como foi lá da domesticação de cavalos, existe um mito aí de que eles também são filhos das deusas, as amazonas, né? Aquelas mulheres lá como que tem por líder, né, a Mulher Maravilha. E temos isso aí tudo, né? E a Ucrânia e os russos são um povo só. A origem deles é o mesmo. Então o que o Putin quer é a unificação desses povos, tá? E aí você vê aí um pouquinho sobre o que é a Ucrânia, tá bom? Lá no finalzinho, inclusive, eu peguei uma parte para ler para vocês, que é muito interessante, sobre o país, né? Os conflitos que tiveram, o medo, né? Mas eu queria falar sobre a geografia, né? Recursos aqui, ó, a partir daqui, né, desse parágrafo, recursos naturais significativos na Ucrânia incluem minério de ferro, carvão. Ó, carvão é excelente, essencial para a indústria mundial, né? Porque é um combustível fóssil. É combustível, tem o manganês, tem gás natural, tem petróleo, sal, enxofre, grafite, titânio, magnésio, caule, níquel, mercúrio e madeira, e uma grande abundância de terras aráveis, né? Ótimo para agricultura. Foi lá também que aconteceu o desastre, né, de Chernobyl em 1986. Então, tá aí o que nós vemos, né, o que representa esse país. Outra coisa, para a Rússia é um país que não tem saída, digamos assim, boa para o mar, para ter uma rota marítima. Quando a OTAN foi formada para fazer frente a se proteger da União Soviética em 1945, na verdade foi em 1949, né, ali 52, se consolidou, mas quando a OTAN surge, a ideia era fazer frente e impedir que a União Soviética tome a Europa, então eles uniram seus exércitos para enfrentar. Só que não parou, mesmo a União Soviética caindo, eles não pararam o avanço. Por quê? Porque a geopolítica vê assim, né? Falou assim, olha, vamos permanecer unidos, não vamos se dividir, porque o futuro, né? No futuro não sabemos como serão as coisas, né? Como é a Rússia, etc. e tal. E a Rússia nunca quis fazer parte da Europa. Inclusive o atual G7, um tempo atrás foi o G8, mas como a Rússia via que ela ia ser apenas uma cidadã de segunda classe, eles saíram fora. E a Rússia nunca vai aceitar isso, né? Então, quando a OTAN continua, ela vai anexando outros países, inclusive os países tampões que antes não eram membros, né, e que eram dominados pela União Soviética, como Lituânia, Estônia, Letônia, a Bielorrússia, agora a Ucrânia. Então, cada vez mais a OTAN vai se aproximando da fronteira russa, colocando suas armas cada vez mais perto. E também, qual foi o país, né, que, como eu falei para vocês, né, os russos se dizem
o terceiro Império Romano, a terceira parte do Império Romano Bizantino. A primeira é a Europa, né? É a herdeira mesmo do Império Romano é a Europa, junto com os Estados Unidos. Eles falam que essa linhagem do Império Romano está ali, né? E também o Império Romano Ocidental, e nós tivemos o Império Romano Oriental, né, que ficou capital em Constantinopla, atual Turquia, depois dominada pelo Califado, e também tem o bizantino herdado pelos russos. Só que a Turquia, apesar de ser majoritariamente muçulmana, ela entra para a OTAN. E a Crimeia, que a Rússia anexou, é a única saída e garantia para o mar que a Rússia tem. E por isso que, para a Europa ter a OTAN como aliada, né, é essencial porque, havendo um conflito, a única saída para o mar Mediterrâneo que a Rússia tem é justamente o Mar Negro, onde está a península da Crimeia. Então, há um conflito, é só dar uma ordem e a Turquia vai e fecha a saída para o Mar Negro, para o Mediterrâneo, e já sufoca economicamente a Rússia ali. Tá? Você vai ver aí, se você for olhar, né, muitas coisas, o mapa da, da Rússia, né? Vamos olhar o mapa da Rússia e... Desculpa. Vamos lá. Mapa da Rússia, da Ucrânia, você vai ver a região aí. Que é muito interessante a gente olhar esse cenário. Aí você vai entender, tá vendo? Que é a única saída. Ah, mas existe o outro lado, mas o outro lado é congelado, é a Sibéria. E mais de 90% da população da Rússia está ali, ó, dessa partezinha aqui próxima à Europa, entendeu? Porque na outra parte é insustentável. Olha a Turquia ali embaixo. Então, se a Turquia fecha ali, ó, aquela entrada para o Mar Negro, né, acabou. Você já consegue fazer um estrago muito grande, né? E isso é a saída para o Mar Mediterrâneo. E hoje, né, a Rússia tem uma relação com a Europa muito forte na questão do gás. A Rússia soube explorar isso muito bem. Nós temos uma Europa dividida, porque a Alemanha quer o gás da Rússia, né? Durante o governo Merkel foi aprofundada essa relação e, se mesmo que o Ocidente não queira, né, eles juntos, vai ser muito difícil. Mas então a OTAN foi se aproximando, se aproximando, se aproximando e fez isso. E hoje a Rússia já cercou a Ucrânia com seus exércitos ali, não é? Então, hoje mesmo, eu postei para vocês aí, inclusive, lá no Telegram, né, que a Rússia retirou da região aqui do Donbass, todas a população russa, né, os russófonos que ficam ali. Por quê? Esse movimento de tirar a população russa da Ucrânia significa o quê? Significa que vai ter um problema em breve. Tá? A questão não é mais se vai, mas é quando vai ter. Tá bom? E a Ucrânia está... Né, a parte ocidental da Ucrânia, a maioria da população ucraniana não quer ser parte da Rússia. Eles querem ser do Ocidente. Eles querem, porque a história deles com os russos teve o Holodomor e um monte de problemas, mas os russos na Ucrânia querem ser da Rússia. Então, o que a Rússia propôs no acordo? Né? Que as regiões onde tem a maioria russa, a Ucrânia reconheça a independência e dê a eles, olha só, dê a eles o poder, tá? Dê a Ucrânia e essas regiões separatistas de maioria russas, como Donbass, as regiões de Donetsk e Luhansk, que eles tenham poder de veto quanto à política externa da Ucrânia. Imagina, se um dia a Ucrânia quiser entrar para a União Europeia, para a OTAN, então se essa população russa disser não, não queremos a Ucrânia, então não pode. Quando você foi entregue para a Ucrânia essa proposta da Rússia, a Ucrânia riu, né? Ridicularizou. Você é ridículo, nunca vamos aceitar isso. E agora nós vimos que ontem já começou os conflitos, os ataques, né? Anteontem,
onde até uma escola infantil na Ucrânia foi atingida, e também a Ucrânia revidou atacando vários pontos aí onde hoje são as regiões dos separatistas pró-Rússia. Então, irmãos, a Rússia ela tem um sonho, né? O Putin, que para ele mesmo fala que o maior desastre da história foi o fim da União Soviética. E ele quer reviver a União Soviética, o Império Russo na Terra. E para isso ele quer a Ucrânia, a Bielorrússia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia junto com ele. Em breve ele vai tomar parte da Moldávia, que já é, né, a Odessa na Moldávia já é dele. Regiões como Polônia. Né? E onde quer que tenha povo russo dentro, para ele quer unificar. Né? E vale lembrar aí que, né, a maior parte dos judeus que tem em Israel, a maior parte é de russos, são judeus russos. Muitos nem são judeus, né, mas estão lá. Né? Mas a maioria, tá, dos judeus lá são de origem russa. E Israel está preparando o movimento, aí, tem pedido para que os judeus que estão na Ucrânia saiam. E estima-se, como aquela matéria que eu trouxe para vocês ontem, estima-se que há entre 50 e 360 mil judeus na Ucrânia, né, que podem, então, ser levados para Israel. Então, mas a gente não sabe, mas está se formando na nossa face aí o cumprimento de profecias, mas me parece que, né, o príncipe de Ross, que Ezequiel 38 fala, e 39, a gente já sabe onde está, e vamos ver quem vai ser esse grande líder que vai trazer a paz mundial. Né? Hoje no mundo é imprescindível, o mundo não é mais um mundo onde os Estados Unidos governam e ponto. Não sabemos se eles vão mesmo intervir e ajudar a Ucrânia diretamente. A Europa, a Alemanha hoje quer ligar o Nord Stream 2, quer depender cada vez mais do gás da Rússia. A França e a Alemanha têm corrido para fazer paz. A Europa não é uníssona e estamos unidos e pronto. O Reino Unido e os Estados Unidos é mais forte, como não depende tanto da Rússia, empurra a Europa para o conflito, fala mais grosso mesmo. Mas a gente começa a perceber aí que o caminho para esse conflito já está encaminhado e eles não vão desistir. O caminho para o conflito está desenhado na nossa face e nem Putin vai recuar. Ele não vai aceitar uma Ucrânia dentro da Europa com armas e soldados da OTAN dentro do seu território, mirando suas armas, suas forças para a Rússia, para Moscou. E a Ucrânia também não vai ceder aos caprichos russos. E já começou os ataques. O que isso vai acontecer? A priori, se isso realmente desencadear, a Rússia pode fechar o gás que já passa pela Ucrânia. Né? E o gás que passa pela Ucrânia hoje alimenta a Europa, né, do qual a Alemanha é 40% do gás que vai para a Alemanha, 40% da Rússia. Quem mais é dependente? A Polônia, 90% dos poloneses dependem do gás russo, os romenos, os franceses. É impressionante como eles entraram nessa loucura de depender do inimigo. Mas para se defender, a Europa ela é pífia. A França tem armas, até tem armas, né, que a gente sabe que são né, Clé, você sabe, Ares. Porém, a França sempre, né, na hora do vamos ver, tem até piada sobre eles, mas a França sempre, na hora H, eles fracassam. Né? Não dá para confiar muito na França. A Alemanha tem um exército que não é funcional. A Europa no todo depende totalmente da proteção dos Estados Unidos e Inglaterra. Totalmente. Então, assim, eles vão ter que escolher de que lado eles vão ficar. De que lado a Europa vai ficar nesse conflito, né? Qual vai ser as decisões, né? E é óbvio que se houver um conflito entre eles e a Rússia, eu lamento informar muitos irmãos, inclusive os que estão lá, mas a Europa vai virar pó se os Estados Unidos não intervir. E eu acredito que os Estados Unidos não vai intervir como no passado, dessa vez vai ser muito diferente. Bom, eu deixo essa análise para vocês aí, irmãos, e
Meditem nos textos bíblicos e vocês vão saber, né, qual o futuro que aguarda. Não é? Qual é o futuro da Europa, qual é o futuro, né? E lembrando que aqui do ladinho tem a China, né? A Rússia e a China hoje formaram a maior aliança militar sem precedentes na história. Os dois estão unidos nesse conflito. E aí tem também outra parte, né? Outro que está unido com os dois, que é o Irã. E Israel também está de olho nisso. Então nós temos uma tríplice, um eixo chamado Tríplice Aliança do Mal, né? Rússia, China e Irã. E eles são contra o Reino Unido, os Estados Unidos e a União Europeia. E a Ucrânia vai ter que optar por um dos lados. Está nesse meio aí. A Ucrânia também é a única saída para o mar, né? Para água quente, para a Rússia. Tem todo um contexto. Ninguém vai abrir mão disso. A gente sabe que um conflito começa, mas ninguém sabe como vai terminar. E quem é, né? Quem é que vai trazer a paz? Deus abençoe a sua vida. Permaneçam firmes e atentos. Um detalhe que eu não posso esquecer. Se a Rússia fechar esse gasoduto, né? Se houvesse a Alemanha optar por não vamos continuar, muitos aí então vão passar frio, não vai ter mais aquecimento para casa, muita indústria vai parar, vai aumentar então a necessidade da Europa de procurar por mais petróleo, por gás natural de outras nações, e aí nós vamos ver o preço do petróleo e do gás no mundo aumentar muito, porque o gás para a Europa, o gás russo é o mais barato. E se a Rússia parar de prover este gás, nós vamos ver uma demanda aumentar muito no mundo. O preço vai às alturas, né? Como que a OPEP, como que os países que exportam gás e petróleo vão, né? E os Estados Unidos hoje, eles é o país que mais tem petróleo, é o maior produtor de petróleo e gás natural do mundo. Ninguém tem mais que os Estados Unidos. E para os Estados Unidos tensionar esse conflito até explodir ele e colocar a Europa contra a Rússia, para desativar esses gasodutos e até destruí-los, é ótimo, porque aí os Estados Unidos vai e fornece gás e petróleo para a Europa, e aí a Europa se torna totalmente dependente dos Estados Unidos e corta qualquer vínculo com a Rússia. E aí ficam sob domínio americano ad infinitum, né? Ad eterno. Que o Senhor abençoe vossas vidas. Vamos ficar atentos aos detalhes. Em breve mais análise para vocês.